Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz Eterna. Alguns avisos, antes de realizarmos uma pequena prece. A fluidoterapia irá iniciar na próxima semana, dia 20. Teremos o reinício dos trabalhos de fluidoterapia. Lembrando que para a fluidoterapia, a gente pede que a pessoa chegue entre 18 e 15, tá? Porque daí tem toda uma entrevista antes, uma conversa antes do início dos trabalhos. Daí. Outro aviso em relação aos cursos. Hoje mesmo, na chegada, alguém aqui me perguntou, né? Os cursos recomeçam depois do Carnaval. Nós iremos avisar a data para fazer as inscrições. Tanto o PBDE, Programa Básico da Doutrina Espírita, quanto o COEM, né? O Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Então, daí avisaremos as datas certas para as inscrições. Vamos nos concentrar agora. Sempre falo, vamos, descruzem os braços, descruzem as pernas. Vamos deixar lá fora todos os problemas que passamos, quer em família, quer nos negócios, no local de trabalho, e nos concentrarmos durante essa 1 hora, concentrarmos e aqui recebermos amor, recebermos gratidão, conhecimento, saber que os orientadores espirituais da casa aqui estão para nos ajudarem nessa evolução espiritual constante pela qual temos de passar. Agradecer ao Senhor Jesus por nos dar toda a luz que precisamos, conhecedores de que muitos gostariam de aqui estar e não podem. Então, agradecer por termos essa oportunidade. Que assim seja. Hoje vamos conversar sobre disciplina do pensamento e transformação pessoal. Então, a assessoria doutrinária nos passou esse tema e é um tema interessante, porque quando pensamos em pensamento, quando pensamos em relação à consciência, em relação ao pensamento, muitas vezes remete-nos a pensar no cérebro, né? Pensar aquilo que nós estamos... Está tudo aqui no nosso cérebro. Será que é isso que acontece? Então, vamos traçar uma visão, tanto o lado científico, quanto o lado espiritual. Oi? Tá ligado? Ele está passando aqui, mas não está passando lá. Nem no computador. Só um minutinho. Problemas técnicos. Aí. Ótimo. Muito obrigado. No Livro dos Espíritos, a questão 89A, ela pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E olha a resposta dos espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pensamento e alma estão juntos, então. Pois é que é a alma quem pensa. Não é o cérebro, é a alma quem pensa. O pensamento é apenas um
atributo. O pensamento é um atributo da alma. E daí vamos a uma visão científica e uma visão espírita. Na visão científica, bastante materialista, né? Vamos ter a visão aqui do cientista, do médico, descrente de qualquer espiritualidade. O que eles têm? Eles têm que o pensamento e o cérebro é uma coisa só. O pensamento está diretamente ligado ao cérebro e só. É aquilo ali, ó. É apenas um órgão. E nesse órgão está a consciência, está o pensamento. Já a visão espírita é bem diferente. A visão espírita coloca pensamento e cérebro separados, distintos. Então há uma separação entre o cérebro e esse pensamento. Temos também ali o cérebro, porém, veja a diferença. Agora nós temos a participação de um espírito que está influenciando aquele cérebro, que está passando a informação para aquele cérebro. É diferente do que a visão unicamente materialista, que só considera o cérebro. Ok? A visão científica é puramente biológica. Então, é um processo neurobiológico. O sistema nervoso que funciona, né, de uma maneira tal que vai ter memória, instrução, tudo vai sendo acumulado dentro daquele cérebro. Uma rede de neurônios. O que é um neurônio? Neurônios são as células nervosas interligadas entre si. Está vendo a ligaçãozinha ali? Eu vou mostrar depois numa figura bem melhor. Vai estar ligando um neurônio ao outro, através dessa região, que são as sinapses. Essa sinapse ela pode ser elétrica, como pode ser química. Já vamos explicar. E seriam a base de toda atividade mental. Tudo que nós pensamos, tudo está baseado no neurônio. Né? E vamos ver que não é bem assim. A origem. A origem é o pensamento é ativado no córtex cerebral. Essa grande massa que envolve todo o nosso cérebro é o córtex, né? A grande parte do cérebro. E o pensamento é o resultado da integração desses sinais que estão correndo entre os neurônios. Um está passando para o outro. Seria isso aqui. Vários neurônios, milhões, bilhões de neurônios, e que estão transmitindo a informação de um para o outro. Aqui os tem a célula, o neurônio, e a cabeça do neurônio, que eles chamam, e daí vem a ligação, terminou esse neurônio, aqui já é a ligação do outro. E essa parte em laranja é que são as sinapses. Então, a sinapse seria isso aqui, ó. É onde a transmissão de um neurônio, a informação passa para o outro. E como que passa? Passa através de cargas elétricas, íons, ou através de cálcio. Tá? Então, seria uma transição, pode ser física, elétrica, por íons, ou pode ser por cálcio, que liga uma sinapse à outra. E vai transmitindo essa informação de um neurônio para o outro. Então, está percorrendo isso de uma maneira extremamente rápida, passando de um neurônio para outro. É tão rápido que, se a gente imaginar, né? Você está na cozinha, está conversando lá, vou colocar na minha posição, estou conversando com a minha esposa, vou apoiar, aqui está a pia e aqui está o fogão. Eu conversando e tal, em vez de apoiar na pia, eu apoio em cima de uma chama acesa lá. O que acontece? A informação vem, queimou tua mão, vem para o cérebro e já vem o sinal, retire a mão imediatamente dali. É praticamente instantâneo isso. E isso está ocorrendo ali, ó. Está ocorrendo, passando a informação de um para o outro.
mas é extremamente rápido, muito rápido, né? Então, essa é a rede neural e aqui as sinapses, as ligações neurônio a neurônio. E o cérebro, extremamente importante, porque o cérebro coordena praticamente todo o corpo, funcionamento dos órgãos, o aprendizado, né? Todo o aprendizado que nós tivemos desde a infância lá, está tudo sendo armazenado. E ele está crescendo com o tempo. Aqui, se compararmos, vejam bem, esse simpático ancestral nosso é de em torno de 3 milhões de anos atrás. É o Homo naledi, encontrado na África, perto de Joanesburgo. Foi encontrado em escavações o Homo naledi. E ele tinha uma calota craniana e um crânio em torno de 500 centímetros cúbicos. 500. Transformando em volume, uma garrafinha de meio litro. Esse era o conteúdo cerebral do Homo naledi. Uma garrafinha de 500 ml. Hoje, o Homo sapiens, nós, Homo sapiens sapiens, não sei se é tão sapien, né? Não sei se é tão sábio assim, mas ele tem essa calota que vocês estão vendo aqui, uma forma meio diáfana aqui, né? Mas 3 vezes maior do que o volume do Homo naledi. 3 vezes maior. Hoje a nossa capacidade, o volume é em torno de 1,5 litro, o tamanho do cérebro. 1,5 litro de conteúdo. Então, bem maior. Ou seja, estamos evoluindo. Mas claro que estamos evoluindo, e muito. E precisamos ter áreas de aprendizado maior. Então, o cérebro está crescendo também, né? Ele não era muito grande. Aqui, apenas como curiosidade, o Homo naledi tinha 1,40 m e 45 quilos, mais ou menos. Era bem pequeno. Mas, voltando lá. E o pensamento e a consciência, onde estão? Onde estão? Então, a ciência tenta explicar dessa maneira, uma rede neural, sinapses se comunicando, tudo aquilo está ocorrendo de uma maneira extremamente rápida, praticamente instantânea, mas a experiência subjetiva de você sentir, isso aí é instantâneo. Será que ocorre todo aquele processo físico, químico? É um pouco difícil de aceitar. E vamos ver mais na frente que é mais difícil por causa de algumas outras características de comunicação. A ciência ainda não explicou esse problema difícil da consciência. Então, a gente atribuir apenas a átomos, a neurônios, toda essa transmissão, e até esse fato de você ser alguém, né? De você ser alguém, de você acreditar em algo, de você ter uma divindade. Você pega tribos lá no interior da África, interior da Amazônia, qualquer tribo que foi descoberta até hoje no mundo tem uma divindade, acredita em algo, sente-se como sendo alguém. Então isso é para refletir. Esse pensamento é algo muito maior. Não é só átomos, neurônios, uma transmissão física ou química. Voltando ao cérebro, então nós temos diferentes partes. A divisão do cérebro em lobos frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Aqui seria a frente, a testa estaria aqui mais ou menos, né? E aqui a nuca do indivíduo. Então, uma série de circunvoluções desse tecido do cérebro e altamente vascularizado, muito vascularizado. Então, a figura de um cérebro, perto da fotografia, né, seria isso aqui. Olha, é a mesma coisa, só que aqui visto ele in natura. Então, muita irrigação sanguínea. Por quê? Porque ele consome muita energia. Para vocês terem uma ideia,
25% da caloria, da caloria produzida, queimada pelo organismo, é no cérebro. 1/4 de toda a energia é o cérebro que utiliza. Por isso ele tem que ter tanta irrigação sanguínea. Por isso tem tanto veias, artérias aqui, que a gente pode ver no meio do cérebro. Né? E ele queima tanto, eu faço uma analogia com os computadores. Quem tem, o pessoal tem computadores em casa, eu tenho meu neto mais velho, ele joga, então é gamer, né, no computador. E agora ele comprou um computador que tem 3 ventoinhas. Eu falei, não, mas para que tudo isso? O computador que você conhece tem um ventiladorzinho, né? O dele tem 3. Daí ele falou, não, vô. E agora já tem um ventilador que é com radiador a água para o computador. Porque o processador esquenta demais. Então, é uma analogia. O cérebro também queima muita caloria. Né? É como um processador dentro do computador, que esquenta muito e daí precisa ter uma ventilação muito grande. Então, está aí o nosso cérebro. Bonito, né? E ele tem, cada uma dessas partes, ela vai ser responsável por um determinado sentido. Ela vai receber uma informação. Vamos pegar aqui, ó, o lobo occipital, ele é responsável pela visão. Fica aqui atrás. Não, mas o olho está lá na frente. Mas a informação vem aqui. Por isso o indivíduo sofre um acidente de moto, bate a nuca e perde a visão. Por quê? Porque o centro da visão está aqui. E os outros do mesmo modo. Né? Bateu essa parte aqui, que é da linguagem, o indivíduo não consegue mais falar direito. E vai por aí afora. Cada uma das regiões do cérebro é responsável por uma determinada atividade do nosso organismo. Então, o cérebro está ali para controlar muito bem o organismo nosso. Órgãos, sistemas, né, sentidos. Então, ele está ali para isso. Bom, se fosse assim simples, né? Ei, Moacir, vamos complicar um pouco? Então, olha a quantidade de estruturas que tem o cérebro. Tem algo muito complicado. Tanto que a parte da medicina, que é considerada uma das mais difíceis, é a neurologia. Né? A neuroanatomia, porque é muita coisa, muito complicado. Só para adiantar, quem já estudou, já leu sobre a glândula pineal, olha onde que ela fica ali, ó. O corpo pineal. É essa estrutura aqui, ó. Vem aqui, essa coisinha de nada. E essa glândulazinha, ela responde, em grande parte, várias informações de espíritos já nos passaram, de que a glândula pineal é que faz a ligação nossa com a espiritualidade. É essa glândulazinha, uma coisa de nada aqui no meio. Né? Mas a ciência já está começando a mudar. Ela começa a ver que, vamos pegar a medicina, eles veem que pessoas espiritualizadas que dão entrada em hospitais, e são bastante espiritualizados, religiosa, dependendo da religião, dependendo da doutrina, independente disso. Mas o espiritualizado, ele tem uma reação melhor dentro do hospital, mesmo que tenha uma doença terminal. Ele aceita melhor isso. E se for espírita, melhor ainda. Né? Aceita muito melhor. Então, essa espiritualização do indivíduo, ela está ligada a aceitar melhor problemas de saúde. Essa ciência que está estudando essa parte, ela se chama neuroteologia. Então, a união de neurologia com teologia, que é o estudo
de Deus, estudo da divindade. Então, essa união. E essa união que está nos trazendo e mostrando que consciência e experiências espirituais, sim, trazem benefícios. O indivíduo aceita muito melhor. É como se o cérebro humano ele tivesse uma programação para a espiritualidade. E isso explica por que aquilo que eu falei. Qualquer tribo que foi descoberta tem uma certa espiritualidade também, né? A visão neurocientífica continua falando. Não, está tudo ligado às redes neurais. Eles continuam afirmando isso. Não falam do termo alma, ainda não. Mas estão vendo que tem algo, alguma coisa tem que mudar. A tal ponto que um neurocientista chamado Persinger, em 1970, ele viu que tem uma localização. Quando nós vemos que o cérebro tem diferentes pontos de sensibilidade para esse, aquele sentido, ele viu que existe um ponto que ele chamou de ponto de Deus. Olha que interessante, ponto de Deus. Então, pesquisas que ele desenvolveu mostrou que os lobos temporais e o córtex parietal, que é isso aqui, ó, essa região, ela está envolvida fortemente com experiências de transcendência e essa conexão espiritual, essa ligação com a espiritualidade, e que estaria nessa região. Atenção, o efeito está começando a aparecer lá em cima, ó. Está dando umas voltinhas, quem está lá no fundo conseguiu enxergar, agora apareceu. Isso nos lembra, essa conexão aqui, nos lembra com isso aqui, ó. O chakra coronário. Várias seitas, várias doutrinas, várias filosofias consideram e budistas, né? Você pega os monges budistas, pega médiums que têm clarividência muito acentuada, que vem em diferentes pontos do organismo algo mais iluminado ou algo que se movimenta. São os chakras. São muitos chakras que nós temos, mas os principais são esses 7 aqui. 7 chakras que são os principais. E existe um aqui no topo da cabeça, que é o chakra coronário. Apesar do nome coronário, ele está lá em cima da cabeça. Tá lá. E ele tem uma função importante, porque ele, dentre esses 7, ele controla os demais. Ele tem uma ação muito forte sobre os demais. Todos são importantes, mas ele, já viram que tem uma certa hierarquia sobre os demais. Interessante isso. Então, é o chakra coronário. Agora vamos para a visão espírita, ainda maior. Entrar mais a fundo da questão da visão espírita. Então, essa visão dualista. Há o cérebro, mas há uma alma que passa o pensamento para o cérebro. Então, o pensamento não se origina no cérebro, mas sim no espírito, que é imortal e que é individual. Ou seja, o pensamento, tudo aquilo que você passa nessa vida, desencarnou, vai continuar com o espírito. Assim como tudo que você passou em vidas anteriores. Está tudo lá. Ah, mas eu não lembro. Não, e não pode lembrar, nem deve. Não seria muito bom você lembrar. Então, temos que esquecer para ter um novo aprendizado. Mas isso não impede que você veja aí os criancinhas de 3, 4 anos tocando piano, né? Crianças pequenas, às vezes, fazendo cálculos. De onde que vem isso? É que até uma certa idade, até 6, 7 anos, ainda alguma coisa fica na lembrança dessas crianças. Depois esquece. O cérebro, ele funciona, então,
apenas como um equipamento. Ele é importantíssimo. Se não fosse o cérebro, as funções do corpo humano não ocorreriam, né? Mas ele é apenas um equipamento. É um espelho que capta e traduz os estímulos do espírito para a realidade física, né? Para o ser humano. E a glândula pineal é a ligação que faz a espiritualidade com o corpo físico. Aquela glândulazinha que nós vimos. E a mente é o corpo energético. Essa energia que vai gerar pelo espírito e faz a manifestação da mente. Isso aqui, quem já está estudando ou já estudou mais a fundo o espiritismo, lembra muito bem desse desenho, né? Então, mostra o espírito, o corpo mental. Cada uma dessas linhas está ligada a um determinado chakra. Todos os chakras estão ligados. E ligam ao perispírito. O perispírito é o modelo organizador biológico. Ele que vai formar aquele corpo físico, esse corpo físico que nós estamos usando nessa passagem, né? Então, ele que forma, é o perispírito. Aí temos o duplo etérico, que é um campo energético, e o corpo físico. Quando morremos, esses dois, atenção à linha aqui, ó. Essa linha separa, então, essa parte não morre jamais, continua sempre existindo, e o duplo etérico e o corpo físico acabam. E vamos procurar um outro para continuar nosso aprendizado, né? Aquela ali é a doutora Marlene Nobre. Marlene Nobre foi uma grande escritora. Ela foi uma médica espírita, e ela criou a AME, Associação Médico Espírita, né? Já desencarnou há 11 anos, né? 11 anos atrás. Mas a doutora Marlene Nobre tem vários livros na biblioteca, vocês encontram, na livraria também, e entre eles, A Obsessão e Suas Máscaras, que faz um apanhado geral da obra de André Luiz. E a doutora Marlene Nobre, em relação a cérebro e pensamento, ela diz isso aqui, ó. O pensamento é que condiciona o cérebro, não sendo, portanto, uma função desse, que é o que a grande maioria de nós sempre imagina. O cérebro que está pensando. Não. O pensamento que está agindo sobre o cérebro. E vem de outro local. Ok? Então, doutora Marlene Nobre. No livro Mecanismos da Mediunidade, um dos últimos livros que o Valdo Vieira e Chico Xavier, antes de se separarem, foi o Mecanismo da Mediunidade. André Luiz cita, a ideia é um ser organizado por nosso espírito. É aquilo que nós vimos, o espírito agindo sobre o perispírito que forma o corpo. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, ao qual o pensamento dá forma e a vontade imprime movimento e direção. Então, o espírito agindo junto ao corpo físico para que ocorra o movimento, a direção, a fala, tudo que nós, para essa nossa relação, né, na comunidade. Então, voltando lá ao Livro dos Espíritos, esse é o frontispício do primeiro exemplar do Livro dos Espíritos, 1857, e na pergunta 621, é uma pergunta muito importante. Onde está escrita a lei de Deus? E sempre a ideia que nós temos, e muitos sempre falam, aqui. Só está aqui, na nossa consciência, né? Mas não podemos pensar daquela maneira, de estar só no cérebro. Mas é esse cérebro que está recebendo a informação de um espírito. Enquanto encarnados, está tudo junto.
desencarnou, separou, né? Então, está na consciência. E isso aqui é fantástico. Primeira vez que eu li, eu falei, não, isso aqui não pode. Que a física, nós somos muito limitados só acreditamos naquilo que nós vemos, né? Então, quando você lê que existe algo maior que a velocidade da luz, que é o que André Luiz cita nessa passagem do livro Ação e Reação. Olha o que ele fala sobre o pensamento. Assim como o som se propaga por meio do ar, o pensamento, que de acordo com o ensino de André Luiz, é mais rápido do que a velocidade da luz. Locomove-se por meio do fluido universal em busca do seu alvo. A mente atua como estação receptora e emissora de ondas magnéticas. Estação, emissora e receptora. Estação de rádio, por exemplo, né? Tem a estação Ouro Verde lá. Nós mais velhos gostamos do Ouro Verde, né? Estação Ouro Verde, você liga teu radinho. Tem alguma ligação de fio entre eles? Não tem nada. Está se transmitindo. Lá da Ouro Verde, da estação, para o teu rádio. Dentro do carro, em casa, né? Então, há uma recepção e emissão de ondas. E o pensamento, segundo André Luiz, iria mais rápido que a velocidade da luz. Caramba, mas não pode. Será que não pode? Aí vem uma das grandes, que deixou Albert Einstein alarmado quando ele começou a estudar física quântica. Física quântica o pai da física quântica é o Max Planck. Eram quase contemporâneos ali, mas o Einstein veio depois. E foi descoberto na física quântica o chamado entrelaçamento quântico. E aí se entrelaça ainda mais o nosso pensamento. Entrelaçamento quântico, sabe o que ele diz? Ele diz que duas partículas podem ficar conectadas para sempre, mesmo separadas por bilhões de quilômetros. E isso vale para partículas, vale para moléculas, para células e até para a mente. Podem estar separadas, quando essa aqui vibrou de uma maneira, essa aqui passa a vibrar também. Esse é o chamado entrelaçamento quântico. Assustou tanto que o Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Acontece lá e o outro recebe. Isso é telepatia também. Já ouviram falar, né? Está muito ligado. Então vejam, o próprio Einstein se assustou com essa questão do entrelaçamento quântico. E agora vamos, para a descontração, lembrar o que esse grande compositor gaúcho, Lupicínio Rodrigues, né, já desencarnou em 1974, e essa música, talvez a mais famosa dele, né, que é Felicidade. Não vou cantar aqui porque, senão, vocês vão dar risada. Então, vamos ler ali. E olha o que ele diz. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como a gente voa quando começa a pensar. Então, dá uma ligação, eu achei muito bonito isso. Uma ligação, é tão rápido que voa o pensamento. O pensamento vai muito rápido. Tão rápido que tem esses casos de telepatia. Não vou entrar em detalhe, por causa do adiantado da hora, vamos ver. Até quero deixar ligado o meu reloginho aqui, senão nós nos perdemos. Vamos deixar aqui. A telepatia, em que coloca o indivíduo se concentrando numa determinada figura, num local, e outro pode ser numa sala contígua, ou pode ser a centenas ou até milhares de quilômetros. E no mesmo instante os dois começam a se concentrar. Esse aqui vê uma figura, o outro fala, não, ele está segurando
um controle de passar slides. Né? E é incrivelmente o acerto, existe muito erro, mas o acerto é muito grande. Isso é telepatia. Os próprios astronautas já têm vários experimentos sobre isso. Não é revelado, né? Mas existe muito experimento em que o pensamento de um transmite-se ao outro. Essa propagação do pensamento ocorrendo. E é o que acontece na comunicação mediúnica. Quando você tem um espírito comunicante, né? Pensamento dele se comunicando ao médium encarnado. Aqui encarnado, aqui desencarnado. O médium faz o que é chamado de vontade de apelo, a comunicação, o apelo para que o espírito se comunique, e o espírito desencarnado dá sua vontade de resposta de entrar em comunicação. E vai haver a comunicação. E são ondas curtas, de muita alta frequência. Né? Esse desenho aqui não está muito legal, o próximo é bem melhor. São ondas de alta frequência que correspondem a pensamentos elevados. Agora, se o espírito não for muito bom, a onda vai ser de baixa frequência. Vão ser as chamadas ondas longas, né? Que são de baixa frequência. Para entender melhor esse desenho ali, ó. Olha, baixa frequência e a alta frequência. Pensamentos que está passando de um espírito para o outro. Eu gosto muito dessa figura aqui, ó, né, que ela mostra o espírito comunicante, desencarnado, através do seu perispírito, se comunicando com o perispírito do encarnado. Aqui está o perispírito e aqui está o corpo dele. Aqui uma coisa só, durante a vida que nós estamos passando. E essa comunicação é através de ondas de alta frequência. São ondas muito boas e que proporcionam essa comunicação. E é tão importante essa comunicação entre espírito com nós encarnados, que a pergunta 459, ela indaga. Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E olha que resposta. Muito mais do que imaginais. Muito mais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, eles dirigem muito mais do que nós podemos imaginar. Muito. Né? E, se às vezes não consegue influenciar diretamente a mim, vai influenciar em pessoas à nossa volta. Então, oferece-nos outras pessoas mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Se não consegue nos influir, vai agir junto aos nossos familiares, junto aos nossos colegas de trabalho, junto aos nossos colegas da casa espírita. Né? Então, isso está acontecendo. Essa comunicação também ocorre, indiretamente daí. E no ditado popular, é muito comum essa frase, né? Dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. No Espiritismo, a gente pode mudar, tendo uma concepção, então, mais aprofundada. Diga-me o que pensas, que direi com quem andas. Ou seja, o pensamento que você está tendo vai influenciar e vai mostrar quem você é. E isso é tão importante que podemos fazer uma analogia com o processo obsessivo. Essa figura assusta um pouquinho, mas é apenas uma figura, né? Onde nós temos
um indivíduo na mesa do bar, pensando, eu vou embora, vou para casa. Chega, já tomei meu drink. Não. Espíritos malévolos continuam influenciando. Não, toma mais uma. Não, pede mais uma garrafa lá. Toma mais ingere mais uma droga. Fuma mais. Porque é aquilo que o espírito quer. Então, nós temos aqui a ação de um desencarnado, que é a fonte de vibrações. Ele está incitando a uma fonte receptora, que é o encarnado. O coitado está aqui e está recebendo informação. Só que tem um detalhe, os dois estão numa mesma frequência. O que acontece aqui, é uma característica que se estabelece quando desejos e frequências se igualam. Estão tão próximas que o desencarnado faz, o encarnado vai aceitar. Vou tomar mais. E aí continua. E vai piorando cada vez mais todo o vício dele. Ok? Isso aí a gente pode associar com essas três questões que eu vou falar aqui para frente. A primeira, questão 464, a pergunta que Kardec fez, a pleiade de espíritos. Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Como que eu vou saber? E a resposta, ele dá como estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem vão aconselhar. Não vão aconselhar você nunca para o mal. É só saber discernir, só saber diferenciar. Uma comunicação boa só vem de um bom espírito. E continua. Questão seguinte. Com que fim os espíritos imperfeitos vão nos induzir para o mal? Para que sofrais como eles sofrem. Se ele está passando por uma dificuldade muito grande lá, no plano que ele está, sofrendo, ele quer que você sofra também. Então, sofre que nem eu estou sofrendo. Então, uma visão do espírito dominando o encarnado. E essa aqui, isso diminui os sofrimentos desse espírito? Não, mas fazem isso por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, ele não suporta de te ver feliz. E ele quer que você sofra como ele sofre. Olha que explicação fantástica, sobre o processo. No item 16 da Gênese, do capítulo 14 da Gênese, Kardec cita, trata da ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, explicando que pensamentos bons ou maus dos encarnados e dos desencarnados influenciam esses fluidos, tornando-os puros ou viciados, como um miasma, como uma sujeira, como uma poluição, corrompe o ar, tendo grande impacto na vida dos encarnados. Então, ele vai influenciar como se estivesse colocando alguma, ele chama de miasma, seria uma sujeira, algo que atrapalhe, algo que polua. E isso está muito ligado, muitíssimo ligado, às doenças pelas quais nós passamos. Então, essa ligação entre situações, pensamentos deletérios, ruins, causando doença. Esse professor médico é o Dr. Décio Iandoli Júnior. Ele é matogrossense, tem vários livros publicados, e um que é excelente é o Da Alma ao Corpo Físico. Tem na livraria. A Ivone tem à venda ali o Da Alma ao Corpo Físico.
É um livro científico dando a explicação espiritual. Então, ele é muito bom para quem quer analisar o organismo humano, que ele trata ali do corpo humano. Então, desde os seres inferiores, chega até o corpo humano, e daí relaciona cada órgão, cada tipo de doença, envelhecimento. É muito interessante. E ele cita lá o seguinte, ó, a principal forma de drenagem, de retirada dos fluidos deletérios que vão sendo gerados por pensamentos ruins, desculpem, é o corpo físico, que absorve as energias nocivas e as manifesta sob a forma de doenças. Então, aquilo que era negativo passa a se manifestar como se fosse uma doença, geralmente correspondente ao tipo de pensamento gerado. Então, pensamento ruim gerando algo ruim, que se manifesta como doença. E isso explica, e é bem colocado ali pelo André Luiz também, em relação à doença, que ele cita que a doença é um despertador. Ela faz você acordar. Por que está acontecendo essa doença? Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores, têm a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as seduções do mundo material. E a gente fica seduzido com o mundo material, esquecidos do que viemos fazer nesse pequeno planeta. Então, citação de André Luiz. Então, a doença é um despertador. Só aqui um parênteses. André Luiz tem uma semelhança muito grande com um grande sanitarista brasileiro, que foi o Dr. Carlos Chagas. Carlos Chagas foi muito importante no Brasil, eliminou vários pontos de locais, regiões endêmicas, onde havia malária. Ele conseguiu acabar com a malária. Trabalhou muito, o nome dele também está ligado à doença de Chagas. Ele foi o único cientista que estudou a doença de Chagas desde descobrir lá o patógeno, que é o protozoário, que está dentro do barbeiro, todo o processo de transmissão e também a parte de tratamento depois. Então, ele estudou desde o início até a ponta lá. E Chico Xavier confidenciou para pelo menos meia dúzia de pessoas que Carlos Chagas e André Luiz são o mesmo espírito. Carlos Chagas desencarnou e 8 anos depois nós temos o lançamento do livro do André Luiz, 8 anos depois do desencarne do Carlos Chagas. E até o desenho do que os espíritos passaram, como que seria o André Luiz, é muito parecido. São muito parecidos. Em relação às terapias de cura. Então, tem diferentes terapias. Desde as mais agressivas, necessárias, devia estar com uma apendicite, ele tem que ir para a cirurgia, não tem outra saída. Casos graves lá, é só cirúrgico. Outros, às vezes, a química resolve, que é a chamada alopatia. Aí, uma série de medicamentos. Quem vos fala aqui, eu tomo 6 medicamentos por dia. É pressão, tireoide, triglicerídeos e vai por aí fora. Para pressão já são 2. Outros casos, parte para a homeopatia, em que o produto que se manifesta, que é administrado, em doses ínfimas, ele se manifesta como uma doença se manifesta. Ele seria um veneno, só que é diminuído para que haja o equilíbrio. Então, a homeopatia é muito interessante, o processo de funcionamento da homeopatia. E temos também a terapia fluídica. Às vezes passou por tudo,
Daí vem correndo, às vezes, ao centro espírita, né? Para ver se há uma resolução. Mas nenhuma dessas aqui vai adiantar se você não fizer a sua reforma íntima. Nós temos que mudar, nós temos que aceitar a doença também. Temos que aceitar o porquê que está acontecendo, né? E essa reforma íntima é difícil, né? Tanto que a grande maioria de vocês vão falar, isso eu não consigo, como é que eu vou mudar? E daí vem a pergunta lá do Livro dos Espíritos. Questão 909. Poderia o homem sempre, pelos seus esforços, né? Sempre o homem pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E olha a resposta. Sim, e muitas vezes fazendo esforços muito pequenos. É uma mudança mínima, às vezes, que você tem que fazer, que já vai alterar muito. O que lhes falta é a vontade. E ele ainda tira aqui faz uma certa... falando para cada um, olha, é muito tão fácil, que ele cita, quão pouco dentre vós fazem esse tipo de esforço? Muito pouco, né? Então é algo simples e que essa reforma nós podemos fazer. E é fácil, não é tão difícil, mas temos que correr atrás. E como melhorar esse pensamento, essa sintonia espiritual? Algumas maneiras, eu coloquei aqui, tem 7 ou 8 pontos, só para a gente relembrar, que muitas vezes ainda nós estamos insistindo, pisando na bola, né? Primeiro, é essa. Evitar atitudes com consequências infelizes. É ação e reação. Muitas vezes, as coisas estão à vista, você vê que o que você vai falar vai dar problema. E mesmo assim você fala, né? Com o cônjuge, isso é muito comum. Eu vejo, né? Eu sei que vou falar aquilo, a minha esposa vai retrucar. Mas mesmo assim eu falo. Não fala, né? Então vamos segurar. Evitar que haja a ação e reação, ela vem. Não adianta. Agiu, vem a resposta, vem o problema. Então, evite atitudes que possam trazer infelicidade. Pensar em formas de perdoar e se auto-perdoar. Então, perdoar o vizinho, perdoar o irmão, perdoar o filho. É difícil para a gente entender. Eu, para entender, meus filhos, tudo até que foi. Mas o neto agora é difícil. Que eles pensam diferente, mas tem que respeitar a linha de pensamento deles. Você coloca na posição deles, né? E é difícil. E se auto-perdoar, senão aquilo faz com que você dorme um dia, fica pensando, mas será que faço? Dorme outro dia, mas ainda não fez, ainda não se auto-perdoou. Então, o auto-perdão, o teu perdão, se desculpar, se redimir daquilo que você mesmo poderia fazer, né, para melhorar. Substituir pessoas que sejam negativas. Isso a gente está vendo agora, é impressionante, né? Em pleno século XXI, feminicídio aumentando cada vez mais. Não é? É absurdo. Você liga a televisão, casos de feminicídio são diversos ao dia, só no Brasil, principalmente no Brasil. Se não está dando certo, substitui. Dá um jeito, cai fora. Hoje pela manhã eu escutei. Eu não gosto de escutar muito notícia dele. Prefiro colocar lá no Paraná Turismo e ficar vendo as belezas do Paraná do que ficar vendo aquelas manchetes sanguinolentas, né? E hoje pela manhã estava falando de Londrina. Liguei lá, a mulher
pediu ajuda, falou para os parentes que o marido tratava mal, estava batendo nela, estava fazendo isso. Separe dele. Não, não quero. Aí um dia chamaram a polícia, ela mandou a polícia embora, que não era para deixar eles em paz, que não tinha problema, que estava tudo certo. O que aconteceu? Deu ontem para hoje, matou. O marido matou a mulher. Não, tem que separar, substitui. Não está bom? Substitui. E assim, com amigos, não só cônjuges, né? Mas amigos que são ruins, amigos ligados a, às vezes, problemas de drogadição, coisas ruins, tira fora. Não podemos manter. Essa, sim, vigiai e orai, praticar meditação. E à noite, revisar o seu dia. Santo Agostinho colocou isso de uma maneira muito importante. Antes de dormir, faça um check-up de todo o teu dia. Veja o que se fez de bom, o que se fez de ruim. Vai dormir lá. Hoje quando passei por aquela pessoa simples lá que está vendendo uma fruta ali na calçada, eu parei e cumprimentei ela. E a alegria que ela teve, quando eu parei, simplesmente cumprimentei. E antes eu só passava de nariz empinado ali, na frente daquela pessoa simples. Será que eu posso fazer isso amanhã? Vou fazer com outras pessoas. Então você começa a implementar coisas boas e você começa a se sentir muito melhor. Né? Aos poucos a gente vai melhorando. E o vigiar e orar é muitíssimo importante. Tanto que foi Cristo que nos passou. Né? Em Mateus 26, versículo 41, ele cita: vigiai e orai. E atenção que é nessa ordem. Primeiro vigiai, depois orai. Por quê? Você vai vigiar os seus pensamentos. Você tem que vigiar a sua consciência, seu pensamento. E depois você vai orar para que a divindade te auxilie naquilo que você tem que procurar melhorar, por exemplo. Então, vigiar vem na frente do orai. De nada adianta ficarmos orando o tempo todo se descuidarmos da nossa casa mental. Selecionar redes sociais. Hoje, inteligência artificial é ChatGPT, Gemini, né? Tem vários títulos aí diferentes. Programa de televisão, como eu falei agora, programas de televisão que só citam crimes, problemas violentos, tira fora. Leituras, músicas, desliga, evita de escutar as Anitas da vida aí. Não é para citar nome. Conectar-se com a natureza, observar a beleza da natureza. A gente anda tão no automático que não vê a beleza da natureza. E é a manifestação de Deus, está ali, evidente. Né? Saber agradecer, e não ser sempre queixoso, reclamão. Né? Vão agradecer. Vejam, analisem vocês, tudo que vocês têm. Olha a instrução pelo quais vocês passaram, e que você vê tantas pessoas que não conseguiram passar. Pelo grau de instrução, pelo grau de conhecimento, por frequentar uma casa espírita. Então, estamos evoluindo cada vez mais. E, finalmente, o homem, para chegar a ser verdadeiramente dono de si, deve ter pleno domínio sobre seus pensamentos. Isso é fundamental. Então, também terá sobre sua vontade. E isso ele passa para aqueles que estão à sua volta. Né? É automático. Ou seja, o pensamento que você mentaliza com muito fervor, com persistência e sempre, continuadamente, ele vai cada vez se materializando mais na nossa existência. Vai melhorando cada vez mais. Ok, pessoal? Aqui os livros que eu usei. É a minha primeira explanação do ano, então ótimo 2026.
21 horas, estou dentro do horário, agradeço a participação de todos aí. Obrigado. Valeu.